Oi gente, sejam bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para vocês o tour desse apartamento de 180 metros aqui na Vila São Francisco. A história desse apartamento, do projeto desse apartamento é bem interessante. É o segundo projeto que a gente faz para os nossos clientes. É um apartamento de família e eles pediram para que a gente fizesse o projeto para adequar o uso atual para eles. E no meio do processo do projeto, eles foram transferidos para o exterior e eles estão na Holanda. E aí nós terminamos o projeto, iniciamos o processo de reforma e adequamos alguns itens, alguns pontos específicos para que o apartamento ficasse disponível para locação. E, inclusive já foi alugado. Bom, eu vou começar explicando para vocês aqui pelo hall. Esse apartamento tem um hall privativo com um elevador que dá acesso direto. Inclusive, a gente tem um sistema de acionamento nele por chafra. Um edifício de 40 anos, com uma arquitetura única e tem esse diferencial. Então, aqui no hall, o que a nossa cliente pediu? Para que a gente, primeira coisa, quanto à função, criasse um móvel que a gente conseguisse armazenar itens para que não ficasse bagunçado, né, ao receberem ou para o uso do dia a dia deles. Então, nós temos um armário que tem toda uma função diferenciada interna para armazenar itens de rua, como guarda-chuva, acessórios maiores, bolsas, casacos dobrados, tanto para quem recebe quanto para eles no dia a dia, como eu disse. E na outra ponta, nós temos uma sapateira, porque você consegue colocar os calçados, é o último ambiente que você passa antes de descer. E aí, quando ela pediu isso pra gente, meu maior desafio era criar um móvel que não tivesse aspecto de armário. Então, o que eu pensei aqui? Eu vou esconder o nosso roda-teto e o nosso rodapé dentro desse painel para que a gente tenha a função de armário, mas quando eu olho, eu vejo um painel decorativo. E criei alguns frisos geométricos para que desse esse efeito diferenciado e quando a gente olha, aparece um painel decorativo e você tem toda a função armazenada. Esse foi o primeiro ponto do hall. E o outro, que é o principal do apartamento no geral, como eu vou explicar para vocês, é que a gente manteve muitos dos revestimentos existentes, aqueles que eram de fato diferenciados, como a pedra que nós temos aqui. O edifício tem uma arquitetura com aspecto bem diferenciado, tem um estilo meio que mediterrâneo. Então ele tem as paredes arredondadas, as portas arqueadas e tem muito desses revestimentos que vocês vão ver em outros ambientes também naturais, que funcionaram super pra gente. Então eu mantive a pedra. Nós fizemos uma nova pintura, uma nova adequação de iluminação, temos um ponto de iluminação indireta também e trouxemos a função para a marcenaria, para que ao chegar eles fossem recebidos com todo o aconchego, com todo um charme, identidade também, mas não perdesse toda a nossa função. Entrando no apartamento, nós temos o hall interno, privativo, depois do hall do elevador. Aqui dá para vocês verem bem o efeito da pedra que eu disse, que é maravilhosa, e um pouco do estilo da arquitetura do edifício que eu quis manter para trazer identidade. Esse foi um ponto muito interessante. O apartamento ele tem uma identidade marcante, nós tínhamos que viabilizar um pouco do processo de custo de reforma, sem deixar de criar algo diferenciado de fato. Então eu trouxe esses elementos a nosso favor. Entrando nesse espaço, ele é o hall que divide tanto para a ala íntima quanto para a nossa área social e para a parte da cozinha. Aqui a ideia foi trazer um banco para que fosse um apoio para calçar os calçados, para poder apoiar uma bolsa, enfim, algum item do dia a dia de uso, tanto também para receber quanto eles utilizarem. Então a gente tem esse banco num tom de madeirado para contrastar a pedra e que embaixo ele tenha o vão para colocar os calçados. E aí eu trouxe até um efeito de iluminação indireta para que facilite. Se você tiver em muitas pessoas, você consegue identificar melhor o seu calçado ou algo do tipo. Aqui a gente tem um toque de cor. A paleta geral do apartamento ela é mais neutra, mas a nossa cliente queria que tivesse um toque de cor e que tivesse um contraste médio. Então eu sempre trabalhei os tons de cinza para off-white, com preto e um toquezinho de azul. Então a gente colocou o toque de cor no banco, no nosso assento, coloquei o toque madeirado do embuia para poder contrastar legal com a pedra, criei um design específico para esse banco, que lembra um pouco da arquitetura do edifício. Ele tem os pilares meio que com ângulo aberto, tombados, com esse efeito legal, então eu trouxe isso para a nossa marcenaria, para já ter essa identidade ao entrar. E também o uso do painel decorativo, que traz essa forma geométrica, que é uma reprodução do que nós temos na parte do hall externo. O toque da iluminação indireta que não pode faltar. E aqui vocês estão vendo que eu fiz uma faixa mais escura, que é para que a gente coloque ganchos para apoiar bolsas, cachecóis, alguma coisa do tipo, quando necessário. E aí, qual que foi a ideia principal? Que a gente tem, assim, aquele armário para armazenar fora, mas se for
uma visita que vai ficar um pouco mais de tempo, ou alguma coisa muito específica, ou ao contrário, que os próprios proprietários precisem armazenar itens rápidos que eles não querem guardar, que esse espaço seja o apoio e que não trave na circulação para todo o ambiente e receba quem estiver entrando no apartamento. Na sequência do nosso hall, nós temos o living, né? A nossa área social, a sala de estar, o principal. E aí, primeiro ponto, gente, reparem nesses pórticos em concreto, que são maravilhosos e que eu mantive no conceito. Duas coisas que eu amo aqui. O detalhe dos pórticos que nós temos e o degrau, a diferença de nível, que teoricamente é uma característica muito comum para a idade do apartamento, para aquele momento em que ele foi desenvolvido, foi criado, mas que eu gosto muito hoje e que traz esse diferencial. Então, nós temos a pedra, como eu disse, do hall, o degrau diferencia e destaca ela em relação ao piso de madeira, que também era existente, que eu recuperei, e aí dá esse charme, esse desnível bem sutil e elegante para todo esse espaço e dá uma delimitada nessa área. O que eu fiz para poder linkar o conceito? Como nós temos a pedra do hall, que casa perfeitamente, é um elemento natural com a madeira, eu trouxe a pedra moledo como destaque para a nossa parede da lareira. Como o apartamento está com uma infra básica para o novo inquilino, aqui nós já deixamos os pontos prontos e a ideia é que a gente coloque, nós tenhamos uma TV aqui de fato, com um sofá-ilha, que divida como sala de TV e sala de estar, sem perder a fluidez da circulação e deixando esse ambiente com espaço bem definido, com layout bem bacana. Então, o toque de iluminação indireta que eu tenho no hall, eu reproduzi nesse espaço, uso a pedra como referência da que eu tenho existente também no nosso piso e destaco o efeito dessa madeira, que, aliás, ficou incrível e era um piso, ele tinha um acabamento final brilhante. Eu fiz questão de tirar isso, não fazer a raspagem, para deixar ele no efeito natural da peça, com esse detalhe mais fosco que casa perfeitamente com a nossa parede de destaque principal. E, trazendo um pouco de função, na lateral, eu criei essa estante decorativa com iluminação indireta, num tom neutro que converse com todo o restante do apartamento. Também tem nela um espaço, né, ventilado, esse ripado vazado é para ventilar os equipamentos ficarem armazenados e guardadinhos. E toda a infra de pontos, que inclusive vocês estão vendo externa, já preparada para automação e som, que nós temos as caixinhas de som embutidas no forro. Isso ficou bem legal, porque na configuração original do apartamento, na verdade, a ideia era que tivesse um sofá aqui nessa parede, um outro sofá de costas, e aqui a TV ficasse antigamente neste vão. Então, na época, ainda utilizava a TV tubular, as TVs tubulares ficavam nesse canto. Nessa configuração nova que nós temos, você consegue ter duas salas bem definidas no mesmo espaço, utilizando a parede principal para a TV e com esse móvel que dividiria e não perderia a vista e integração com a varanda, todo o nosso espaço externo. Para fechar o ambiente, a ideia foi trabalhar a iluminação de um jeito que reforçasse o quanto extensa ela é, tivesse um toque mais atual, que não marcasse época também, e trouxesse esse aconchego, esse detalhe final, sem tirar a identidade da arquitetura do edifício. Como eu disse, que eu acho um charme lindo esse arco que nós temos no caixilho. A proporção de um caixilho desse hoje em vidro fica perfeito, traz transparência e identidade para o nosso espaço. E aí, na sequência da nossa sala de estar, nós temos essa varanda sensacional, que eu também mantive o revestimento original. Nós optamos por manter tudo aberto para que desse esse aspecto de quintal, porque apesar de nós estarmos em São Paulo, esse condomínio tem uma área verde incrível, maravilhosa, e você tem toda essa vista, essa integração com a parte externa. E o que eu gosto muito é que a gente também manteve a unidade estética do edifício sem perder o uso do espaço. Então, a gente mantém a pedra, a característica de fachada. O que é bem legal, a gente não consegue ter, não dá para fazer essa interferência na fachada, a iluminação superior vinda do forro. Então nós temos a iluminação como detalhe nas laterais, que traz bastante aconchego à noite. E o que eu amo, que eu acho um mega diferencial, é a nossa floreira. No projeto original, nós havíamos pensado em algumas espécies para colocar aqui para preencher. Quando o apartamento ficou disponível para locação, eu optei por não plantar nada para que fique a gosto do inquilino, e a gente fez um processo de impermeabilização e preenchemos com argila expandida. Assim não tem risco de ficar algo muito específico e dá liberdade para quem for morar terminar de fazer o jardim e toda essa vegetação. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a sala de jantar. Mas antes eu queria que vocês vissem a junção desses ambientes todos, como traz aconchego e sofisticação. Reforçando a ideia desses elementos naturais que eram existentes, só ressignificando, né, os acabamentos finais, superficiais desses elementos, mas valorizando isso. Era uma questão muito interessante do nosso projeto, né?
priorizar muito o conceito da arquitetura do edifício, que é algo diferenciado, tanto por uma questão de custo, que viabilizaria para a gente, quanto identidade também. Então eu gosto muito desse campo visual, dessa perspectiva do espaço, que pega o piso com a pedra, o efeito e o design do nosso banco, como esse banco linka com o piso de madeira e tem essa pedra no meio, o detalhe do porte, que eu acho sensacional, como fica incrível e super sofisticado. Bom, aqui na sala de jantar nós também temos um desnível, assim como no hall de entrada, que eu acho bem bacana, e aí a gente acessa esse espaço também por esse pórtico principal. A ideia da sala de jantar é que a gente tenha uma mesa, né, central com 8 cadeiras, quadrada ou redonda, para que a gente tenha fluidez na circulação em volta. Nós temos aqui também uma janela exclusiva para esse ambiente, com uma vista linda, que dá acesso para a vegetação, o que se torna um quadro vivo, que é bem interessante, e que casa perfeitamente com a iluminação bem aconchegante e neutra que eu tenho em todo o espaço. Então aqui, como nós tínhamos as paredes arredondadas, o primeiro ponto da iluminação que eu quis aproveitar desse efeito foi a nossa sanca. Então eu tenho uma sanca recuada de todos os lados, com a iluminação que contorna o ambiente, também arredondada, que valoriza esse detalhe e traz esse diferencial. E aí essa sala é iluminada por essa ponta. Nós não temos spots a não ser essa iluminação em volta, com os nossos pendentes centrais, que propositalmente também foram escolhidos para que eles sejam atemporais, não interfiram em estilo ou marquem época. E a ideia é que a gente tivesse um pendente onde não existe contato direto com a lâmpada, para que ele trouxesse luz, desse, né, luz, tivesse uma iluminação bacana, sem que a gente deixasse cansativo ou destacasse demais durante o uso. Assim fica clean, neutro, aconchegante e muito funcional. Então isso é bem interessante, é um grande diferencial dessa nossa sala. Nós temos o mobiliário lateral, de apoio à mesa de jantar, que foi um móvel pensado também com a repetição das curvas, né, arredondadas que nós temos da arquitetura, e ele foi um móvel pensado para ter esse apoio para servir e tem essa marcenaria inferior para armazenar os itens que precisam ficar mais próximos da sala de jantar. Uma coisa que eu quis fazer aqui que eu acho bem interessante, eu gosto muito dessa questão da unidade estética. Então eu tenho essa repetição de unidade estética nas portas desse móvel, que elas são ripadas e vazadas como os da sala de estar, para que a gente tenha no mesmo campo visual essa unidade de fato dessa mobília e a repetição na iluminação, que dá identidade para todos os cômodos, todos eles nós temos as duas arandelas, que eu gosto bastante desse conceito. Além de iluminar, também dessa característica própria do projeto. E ao lado, o que é muito legal, o acesso para a nossa cozinha por essa porta. Então você pode acessar a sala de jantar por dois lados, o que torna o espaço bem funcional. E aí essa porta é o que dá acesso principal para a nossa cozinha. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a cozinha. A cozinha é um dos ambientes que eu mais amo nesse projeto e que teve uma grande transformação. Ela é um espaço amplo, grande e, aproveitando até que a gente está vindo da sala de jantar, eu vou reforçar sobre os acessos, que é algo que eu acho muito interessante. Nós temos o acesso que recebe a gente da sala de jantar e temos uma porta extra também que vem do hall social. O que eu acho muito funcional, e eu mantive isso, para que a gente conseguisse utilizar na dinâmica do dia a dia todo esse espaço, né? O uso total mesmo. Então a gente tem a porta de acesso da área social, mais o acesso principal da sala de jantar. Quando a gente entra, a ideia era criar nesse ambiente uma sala de almoço. Como ela é uma cozinha ampla, era importante que a gente criasse um cantinho para ter uma sala de almoço. E aí eu ressignifiquei todo esse uso e o layout para que a gente encaixasse e ele ficasse de fácil acesso para o uso dos demais cômodos. Nós temos aqui uma mesa com um banco, né, próximo à parede. É uma mesa pensada para 4 lugares. Nós vamos ter aqui mais 2 cadeiras. Então sentam 2 pessoas no banco e 2 pessoas aqui nas cadeiras. Essa mesa fica integrada à ilha. Nós temos o destaque desse cantinho com a iluminação indireta, as nossas arandelas e o painel decorativo, que é uma reprodução do painel do hall. E deixamos toda essa circulação livre em volta da mesa. Fica mais fácil durante o uso você ter ela próxima da nossa ilha. Dá um diferencial também para quem está cozinhando, ter essa vista que permite que, se você estiver recebendo ou durante o processo de cozimento, tiver alguém junto, que você tenha essa interação e não atrapalhe em todo o nosso espaço restante. Aqui, do outro lado, a gente tinha uma questão técnica de esconder o painel de disjuntores e eu precisava acomodar um vão também para a televisão. Então, próximo da sala de almoço, eu posicionei um painel para que a gente tenha um televisor e depois, futuramente, com um suporte giratório que você posicione ela a favor, o que se torna algo muito bacana e funcional e diferenciado para o dia a dia. Você pode cozinhar assistindo, você pode estar na sala de almoço assistindo também. Então, esse painel faz parte desse ambiente que nós temos aqui de sala de almoço dentro da cozinha. E aí, aqui na lateral, nós temos esse móvel
complementar na cozinha que integra refrigerador, próximo da área de cozimento e próximo da sala de almoço, com todo o armazenamento superior e lateral com essa cristaleira. A ideia é que você tenha próximo da sala de almoço e da sala de jantar um móvel de apoio para as louças. Fica mais funcional próximo desses ambientes do que da própria área de cozimento. Então a ideia é que tudo isso fique concentrado aqui, parte da cristaleira em vidro com a iluminação vertical para destacar bem, então, taças, copos ou algo do tipo, e você tem a parte inferior para armazenamento também. O refrigerador nós deixamos a infra pronta, com ponto de água, energia. A ideia é que tivesse esse refrigerador quando os nossos clientes iam utilizar o apartamento e agora ficou livre para o novo inquilino. E aqui na lateral, nós deixamos as prateleiras. No projeto, os nossos clientes eles fazem coleção de caneca, então a ideia é que tivesse um vão pensado para expor as canecas, que também pode ter um outro uso para outra finalidade, funciona super, mas nós tínhamos os superiores para canecas, os inferiores também com aparador para que ao esbarrar na caneca ela não caia, e o meio, o vão, ficou pensado inclusive com a infra elétrica para cafeteira. Então você tem um cantinho do café próximo da sala de almoço, próximo da sala de jantar, sem atrapalhar as nossas bancadas ou precisar ter uma bancada exclusiva para isso. E aí torna esse móvel super funcional e equilibrado esteticamente. Aqui na parte principal de cozimento nós temos a ilha. Eu queria que o uso da ilha fosse algo muito bacana e diferenciado, que é um uso, né, específico que nós temos no conceito atual da arquitetura de interiores, que na época do apartamento, esse apartamento tem aproximadamente 40 anos, não utilizava, e que o espaço permite que a gente faça. Então a ideia foi posicionar o cooktop a favor dessa interação com toda a nossa área social. Nós temos a vista da sala de jantar também do verde, e ao virar você tem toda essa vista com essa janela maravilhosa para a parte externa, o fundo. Então você tem um cooktop funcional. Eu amo utilizar cooktop quando é a gás, inox com a grade de ferro fundido. Precisa ser o ferro fundido para dar essa sofisticação para a peça, para o ambiente, fora a resistência. Então você tem uma ilha com esse cooktop para que tenha esse espaço de apoio em volta e fique funcional durante o processo de cozimento. Tem uma marcenaria inferior integrada com o nosso forno, porta-tempero, também está aqui. E nós temos toda a bancada principal com cuba de serviço na outra ponta. Então aqui a gente tem um vão já destinado para lavar louça, uma lixeira embutida, os nossos gavetões para panela, gavetas de talheres, e nós vamos ter um micro-ondas aqui no canto também, numa altura mais confortável para tirar o prato, né, ou o assado, fora a marcenaria complementar. Então tem um espaço para o micro-ondas, um espaço para uma air fryer, para uma fritadeira e toda a marcenaria inferior para esses itens que a gente precisa durante o processo de cozimento. Aproveitei o espaço para criar esse móvel complementar, para que colocassem aqui refratários, tupperware, alguma coisa do tipo que permite que fique mais prático de você pegar quando necessário. E claro, todo o nosso tampo livre, com uma cuba ampla e confortável. Até para lavar louça, gente, aqui vai ser muito exclusivo e personalizado. Vai ficar muito diferenciado isso. Na pedra, eu quis manter a pedra com uma característica natural, então eu optei pelo granito branco Itaúnas e escovado, para que a gente tivesse essa textura bem bacana, bem natural, assim como a pedra do hall, como o piso de madeira, a pedra da varanda, para que conversasse com todo o projeto. Então a ideia foi utilizar essa reprodução, né, da pedra natural, dando um contraste com a marcenaria. Como o apartamento é todo neutro, a gente pensou em dar um ponto de cor, trazendo o azul, que conversa super, é uma cor super fácil de casar na composição e não cansa, com os puxadores pretos e o toque provençal da porta. O que é bem legal aqui é que a gente conseguiu fazer um processo de marcenaria, um projeto com a marcenaria, onde a gente tem o detalhe provençal, mas ele não precisou ser laqueado. Então isso aqui torna o custo melhor e dá o mesmo efeito, que é bem bacana, bem interessante, que dá esse toque clássico, sutil, sem ficar muito clássico ou dar o aspecto de antigo. Pelo contrário, emprega sofisticação. Então tem o toque do azul, os elementos em preto, que conversa com a nossa pedra branca, com um toque de cinza do revestimento e deixa o ambiente com identidade, ao mesmo tempo com aconchegante e bem funcional. Eu quis trazer também, como nós temos um espaço amplo e essa possibilidade, todo o detalhe da iluminação nas rodabases. Eu gosto muito de fazer isso. Eu acho isso esteticamente único e funcional. Você tem mais um pontinho de luz, então é bem aconchegante utilizar esse detalhe na marcenaria. E reforça esse percurso, né? Aqui nós temos, por exemplo, toda a parte da porta de serviço, de acesso de serviço, e aí reforça todo o nosso percurso e circulação, porque toda a nossa marcenaria inferior tem esse detalhe. Então ele reforça essa circulação para a área de serviço, lavanderia
ou para a nossa área social e para os demais ambientes. Na nossa parede principal, eu mantive um revestimento diferente para dar um destaque, um contraste sutil. Então nós temos revestimento só nessa parede, as demais todas são em pintura, para que o ambiente ficasse mais aconchegante e não tenha necessidade de você revestir tudo, ficaria muito frio. Então para trazer mais aconchego a gente mantém a pintura, um rodapé mais alto e destaca uma parede só para dar um efeito diferenciado e conversar com a nossa vista. Eu amo essa vista, eu vou falar isso 1000 vezes, mas é uma vista incrível, sensacional. Porque ela é muito diferenciada para o que a gente espera de uma cozinha. Então a gente aproveitou muito disso para que trouxesse toda essa tela viva, esse quadro vivo para o nosso ambiente. Acho que para fechar o conceito da cozinha, tem toda a iluminação, que ela foi pensada para que ela fosse o mais linear e difusa possível. Então eu trago esse toque do perfil embutido, que reforça todo esse desenho, diferenciado com as nossas circulações, todas as principais, e tem as complementares sobre a bancada também. Deixa o ambiente confortável, aconchegante, funcional, que para uma cozinha é super importante, sem perder toda a identidade com o restante do conceito do apartamento. Bom, aqui nós temos a área de serviço, mas antes de entrar, até para vocês entenderem a configuração do apartamento, ela ficou bem posicionada próximo às áreas de função principal da cozinha. Então nós temos a ilha do lado aqui de frente para a bancada e a nossa bancada principal próximo à janela, que dá acesso à nossa área de serviço no final. Essa é uma configuração original do apartamento que eu acho bem funcional e a gente manteve isso, só readequamos a função para ficar ainda melhor, ainda mais funcional. Na sequência dessa bancada principal que nós temos, eu entrei com a bancada da lavanderia também. Na época em que o apartamento foi pensado, entregue, não existia esse uso da lave-seca inferior, o que hoje agrega muito pra gente, porque a gente consegue ter uma bancada livre de fora a fora, e eu consegui empregar algumas funções super interessantes. Então, o mesmo acabamento que nós temos na cozinha eu trouxe para a lavanderia, tanto na bancada quanto na marcenaria, e eu já começo a lavanderia com 2 tulhas de roupa suja. Você pode fazer uma de roupa suja e uma de roupa limpa, próximo à bancada, de fácil acesso, para quando você entrar já ter esse apoio. Nós temos aqui o vão para lave seca e uma marcenaria inferior para apoio dos itens e acessórios da lavanderia. Então balde, produtos de limpeza, alguma coisa do tipo, fica aqui embaixo. A cliente havia pedido para a gente fazer um cabideiro durante o processo de passar roupa para que ficasse armazenado aqui. E aí eu fiz na lateral da nossa janela, que era existente, mas tinha um outro sistema. Aqui era bem interessante porque a nossa janela ela tinha 3 folhas e ela abria para fora. E esse apartamento, na época também, não tinha infra para ar-condicionado. E nós implantamos ar-condicionado em todos os ambientes. Então eu precisei criar um terraço técnico. Nosso terraço técnico está com um pouquinho de, um matagalzinho devido, mas ok, precisa pedir para limpar isso. A ideia aqui foi aproveitar a floreira existente para que eu passasse toda a infra pelos forros de ar-condicionado para acomodar a nossa condensadora. E para ter a condensadora lá fora, eu precisei mudar o sistema de abertura da janela. Então hoje essa janela corre para que você tenha acesso sobre a bancada à manutenção da condensadora. E eu desenhei esse caixilho com base no vão, conseguimos encontrar na mesma cor e deixamos ele mais funcional para que você tivesse esse acesso. E no fundo até melhorou a ventilação. Quando você tem a janela que abre para fora, você tem uma ventilação um pouquinho mais bloqueada. E ao correr, ela acaba permitindo que você tenha uma ventilação de ar melhor. Eu entrei com a pintura também na cor base do apartamento, assim como a cozinha, eu optei por não revestir tudo. Eu só fiz os frontões da bancada mais altos para que não houvesse respingo, mas eu quis trazer essa sofisticação, esse ambiente aconchegante até para a lavanderia, porque é um ambiente que a gente usa muito no dia a dia, em qualquer casa. Então é importante priorizar isso também. E aí essa circulação principal da lavanderia ficou livre, deu a unidade estética com os mesmos acabamentos, trouxemos uma função a mais, criando o nosso terraço técnico na nossa floreira existente e permitiu que a gente ganhasse também, onde era o nosso antigo banheiro de empregado, um novo depósito para lavanderia, para produtos de limpeza. Então aqui nós temos internamente toda a infra que passa pelo forro de ar-condicionado, que sai pela janela do banheiro que nós tínhamos e conecta diretamente a essa máquina. E a gente aproveitou esse espaço para criar todo, tá um pouquinho bagunçado porque já está em uso, mas para criar todas essas prateleiras de apoio para a lavanderia. Ou seja, você tem 2 dispensas, uma de alimento e uma de produtos de limpeza. O que tornou o espaço ainda mais funcional e não precisou encher de armário a nossa parte útil. Que a ideia, na verdade, é você ter 2 varais aqui em cima para que você tenha a ventilação da roupa adequada.
E para finalizar o conceito da lavanderia, o quão importante foi esse projeto, nós tínhamos aqui a porta de acesso ao quarto de empregada, que na verdade eu transformei em escritório, que nós vamos mostrar para vocês, e que eu aproveitei implantando um novo caixilho nesse vão que permitisse que a gente tivesse tanto ventilação quanto iluminação para esse novo espaço. E o que dá muito sentido com o uso do nosso caixilho correndo para que esse ar circule e você tenha essa vista também para a parte externa do apartamento. Bom, aqui saindo do nosso hall principal, nós temos esse corredor que dá acesso à ala íntima e que também tem integrado o novo escritório, né, o escritório que nós criamos e o nosso lavabo. Então, começando pelo escritório, esse escritório aqui na verdade era um quarto de empregada e nós abrimos ele para a área social e transformamos ele num novo espaço. Aquela janelinha dá vista direto para a lavanderia, nós fizemos para que tivesse ventilação e iluminação natural, onde era a antiga porta. Eu desenhei esse caixilho para que ele ficasse aqui e fosse funcional. E aí esse espaço permitiu que a gente criasse uma bancada ampla para 2 pessoas trabalharem, com a nossa marcenaria de apoio complementar, com um toquezinho de cor para que ele ficasse mais descontraído, um banco que serve de apoio para ambiente de descompressão e também que tem uma marcenaria inferior integrada com alguns gavetões. A ideia aqui nesse projeto original era que fosse o espaço de descompressão dos nossos clientes. Então aqui nós íamos ter um painel decorativo com algumas fotos, algo do tipo, e aqui algumas almofadas também. Com o novo uso do apartamento, ficou livre para que o inquilino faça o que ele entender melhor, alguma coisa do tipo aqui, eu dei identidade do espaço. O que é mais importante e interessante é que nós temos um espaço amplo e funcional e já não utilizava mesmo como dependência de empregada. Então permitiu que você tivesse um escritório que você trabalha bem confortável aqui em 2 pessoas. Claro que para dar unidade estética, agora falando um pouquinho da arquitetura, nós desenhamos as portas para que tivesse esse desenho e conversasse com a proposta de projeto do apartamento. E eu também optei para dar um pouco de privacidade, mas passar luz em usar o vidro canelado, que super conversa com o conceito geral que a gente tem. Então a gente mantém os caixilhos escuros, respeita o arco existente, que dá a identidade da arquitetura, e traz o vidro canelado, que dá esse toque meio retrô para o espaço e fica sensacional. Ficou um ambiente aconchegante, colorido, bem definido, sem precisar ficar na nossa ala íntima e não ficou distante da área social também do apartamento. Nesse mesmo corredor de acesso do escritório e do lavabo, nós fizemos um sistema de iluminação mais baixa e linear ao mesmo tempo, para que ela ficasse indireta e aconchegante, para que essa fosse a parede da identidade. Existe uma composição de fotos que a gente ia montar aqui e colocar, que pode ser feito ainda, mas com a identidade da nova família que vai morar no apartamento. E essa iluminação favorece toda essa parede, destaca exatamente esse uso. E aí justifica toda essa integração do revestimento de piso que nós temos com a área social e traz um charme para esse corredor. Então isso é muito bacana. O que eu acho muito legal nesse apartamento, você ter um corredor antes de entrar na área íntima, onde você tem um escritório isolado para não ter aquele barulho do uso das salas, da cozinha principal, com um lavabinho aqui também privativo. E aí a gente quis aproveitar esse diferencial para transformar esse corredor numa grande experiência, numa experiência diferenciada. Agora nós vamos entrar na ala íntima do apartamento. Nós temos um corredor que faz a junção dos 3 dormitórios. O apartamento é composto por 3 dormitórios, na verdade. São 2 quartos com banheiro social e uma suíte, que seria a nossa suíte master. É um corredor amplo, ele faz a ligação de todo esse espaço, fica privativo em relação à área social e também segue com os mesmos elementos e conceito do projeto. Uma iluminação funcional e aconchegante, os mesmos tons de pintura, paredes e portas, e nós só restauramos o piso de madeira, que é um charme, ficou sensacional. Eu vou mostrar para vocês o que eu acho interessante. Primeiro, o banheiro social, porque ele é a finalização desse corredor que integra os 3 dormitórios e atende esses 2 quartos a mais que a gente tem fora a suíte master. Então, quando a gente entra no banheiro, é um banheiro amplo, de configuração e layout original. Eu só melhorei um pouco o nosso espaço de box. A gente integrou uma marcenaria personalizada que segue os tons do projeto, trouxemos um toque de cor diferenciado para Cuba e, claro, o que eu amo em projetos, eu acho que é o grande diferencial, a gente trabalha bem a iluminação indireta. Então aqui eu quis trazer um pouco do design, equilibrando formas, volume, massa e os tons. É um banheiro neutro para os tons de cinza, pedra clara, louça branca com uma louça principal de destaque e os metais pretos que trazem esse detalhe bem interessante para o projeto. Aqui eu optei por fazer uma espelheira superior com um desenho um pouquinho mais diferenciado do que a gente tem normalmente nos outros projetos, que é fazer elas retas e até maiores.
Isso equilibra um pouco de custo e dá um efeito melhor. Como nós não temos um uso muito específico e grande dessa peça, então ela é uma marcenaria menor, funcional, traz essa questão do design nas curvas, nas pontas, que tem muito a ver com o conceito do projeto, dá um volume mais leve, interessante e permite que a gente complemente com a iluminação. Então eu tenho uma arandela do lado que dá esse efeitinho diferenciado. É um ambiente compacto, funcional, com os tons da nossa proposta, que fica bem gostoso, bem aconchegante e transmite essa personalização, né? Então, principalmente pela nossa iluminação, transmite esse toque diferenciado, esse aconchego também durante o processo do banho, o uso do banheiro. E aí, próximo do banheiro social, nós temos os outros 2 quartos, né, além da suíte master. E a ideia aqui foi fazer a mesma coisa do restante do apartamento, preservar os elementos mais sofisticados e naturais que tinha como piso, trabalhar muito bem essa iluminação para que reforçasse o desenho da arquitetura do edifício, aproveitando essas formas arredondadas. E aí eu trabalhei isso muito bem na sanca para dar esse efeito e criando uma marcenaria neutra. A ideia deste quarto no projeto é que fosse um quarto para o bebê, para um futuro bebê do casal. Então eu trouxe uma marcenaria em tons mais claros, um toque de cor, com um verde que é neutro. Trabalhei bem o design das portas para que tivesse esse detalhe arredondado e as cavas fossem mais funcionais. Inclusive no canto da mobília também, eu procurei manter muito isso para empregar bem esse conceito existente do imóvel. Coloquei aqui uma mesa com regulagem de altura, que facilita muito o uso e atende a longo prazo, com uma cômoda integrada e o nosso meio livre para circulação. Então, se você precisar implantar um berço, uma cama de solteiro, ele é um quarto pronto. Sem perder essa integração com a área externa, que eu acho um charme, um diferencial. Inclusive aqui também nós temos a floreira, sem perder essa fluidez, deixando que o ambiente fique claro, iluminado e bem ventilado, com esse meio livre, usando essa parede como apoio. E aí, por último, o armário tinha parte da marcenaria existente, o apartamento tinha parte da marcenaria existente, e eu quis aproveitar isso para equilibrar custo. A gente manteve os armários originais, fazendo só um novo acabamento externo. Então, quando a gente olha por fora, parece que nós temos um novo armário, que é um novo armário, mas quando a gente abre, na verdade, nós temos a configuração de armário anterior, que super funciona e a cliente preferiu manter, e aí fora a gente tem um acabamento que conversa com a nova proposta de projeto do dormitório. Ao lado desse dormitório que eu acabei de mostrar, nós temos esse segundo quarto, que também foi preparado para atender. Aqui, na verdade, no primeiro momento, a ideia era que fosse um escritório de apoio. Então, um quarto de hóspede / escritório, então a gente deixou espaço para uma cama, um sofá-cama de apoio, com uma iluminação indireta, que faz essa repetição e a linguagem desse detalhe das arandelas que nós temos em todo o apartamento. E aí, com a nossa bancada principal. Esta, mais funcional e específica do que a anterior, porque nós já temos aqui preparada para um uso adulto, né, comum. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma bancada um pouco maior, também criei um pé diferenciado para que a gente tivesse esse design, essa repetição das formas que conversa com o estilo arquitetônico do edifício. Eu achei que valia a pena empregar isso para o projeto. Tem a marcenaria de apoio complementar e aqui a gente fez uma cristaleira para itens e acessórios, enfim, de viagem ou algo que for muito específico que você queira expor, né? Então a ideia do nosso cliente na época era que fosse um expositor de medalhas, peças de viagem, alguns itens a mais que ele precisava expor e que era funcional ficar fechado por uma questão de manutenção e limpeza. Então eu criei uma cristaleira em serralheria, mantendo o tom da marcenaria do restante do apartamento, um vão amplo para trabalho, com um design diferenciado para não ficar uma bancada reta comum e tem um gaveteiro de apoio. Também tem a questão da iluminação e ventilação natural, que eu acho isso incrível e sensacional, e o espaço que nós temos de apoio para a cama, é o nosso sofá-cama, alguma coisa do tipo. Neste quarto também, nós fizemos o mesmo sistema de camuflar a marcenaria existente com esse novo revestimento. Então, isso aqui é muito legal, porque quando você tem algo que dá para utilizar, você não precisa perder um novo conceito de projeto por conta disso. Você consegue camuflar e empregar um efeito diferenciado, equilibrando um pouco do custo. E aí fecha o conceito do dormitório. E aí, por último, o nosso grande destaque, a nossa suíte master, a mais importante do apartamento. Aqui a primeira intervenção que eu fiz, que foi super interessante e legal e ajudou muito a gente no layout interno, foi mudar a posição da porta. Eu coloquei a porta para o canto e antes ela era no meio do vão. Então nós
realocamos a porta para que ela tivesse um melhor aproveitamento da área interna do quarto, para que a gente tivesse um espaço melhor aproveitado lá dentro. E aí, quando a gente entra nesse ambiente, aqui nós temos várias coisas incríveis e interessantes, né? Nós temos como eixo principal do dormitório a área da cama, então é um dormitório amplo com a área da cama, e nós temos closet do lado esquerdo e temos o banheiro na outra ponta, o que eu acho muito funcional para o dia a dia, quanto à umidade, ao uso, ter um banheiro perto do closet, é que a gente não tem esse problema. Fica super bem definido o layout do quarto. E aí ficou um quarto amplo, livre no meio. Com a movimentação da porta, eu consegui criar na lateral um móvel de apoio, onde a gente tem algumas gavetas, funciona como uma cômoda e uma infra pronta própria para ter uma TV. Também com algumas prateleiras decorativas aqui no canto e com um painel para dar esse desenho diferenciado. Com a porta do jeito que ela era no meio antes, a gente abria a porta e dava de cara para a cama. Nesse formato, essa porta ficou no canto e permitiu que nós tivéssemos esse móvel de apoio, que fica próximo do banheiro e também dá apoio para a área do closet que nós temos. Esse foi o primeiro ponto interessante no projeto. O outro e o principal, que foi um desafio e foi super interessante, a solução que eu achei, era que nós temos aqui nesse quarto o melhor layout para esse quarto, a melhor posição para a cama, exatamente essa, onde nós temos a cama com os pés para a porta e de costas para as janelas, o que é um diferencial para esse apartamento, mas que pode ser um problema se não bem aproveitado. Então, nas duas pontas, nós temos janelas, duas janelas pequenas que têm uma vista linda, que traz ventilação e iluminação para o apartamento. O que é lindo para o dia, à noite pode ser um problema quanto à iluminação para dormir. Então nós tínhamos um desafio, criar uma cabeceira funcional, esteticamente linda, equilibrada, mas que a gente conseguisse ocultar essas janelas sem ser pelo óbvio, sem utilizar uma cortina, uma persiana ou algo do tipo. E não só porque era uma cortina e persiana, né, pelo óbvio, é porque uma cortina e uma persiana não bloquearia 100% a entrada de luz pela lateral. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma cabeceira abaixo das duas janelas. A pedido do nosso cliente, a gente fez a cama mais baixa para ter a altura de um tatame. Aqui a gente tem o espaço para uma cama king. Eu desenhei essa cama exclusivamente para esse projeto, com as quinas arredondadas e iluminada em volta, com as mesas de cabeceira na altura final do colchão, repetindo o mesmo desenho, tanto na cava quanto na borda. E esse painel, ele é iluminado. Integrado a este painel, dentro deste pedido, com este desafio, veio a ideia de eu criar os painéis decorativos, que quando abertos, ele vira uma extensão da cabeceira para alongar esse pé direito, e quando fechados, em marcenaria, eu resolvo o problema da entrada de luz natural. Porque essas peças, elas são a soma da parede total dividido por 4, então elas são muito maiores do que o tamanho da janela original, o que não permite que passe luz na lateral, e a gente consegue ter um bloqueio de luz à noite e aproveitar da vista, que é linda, e da ventilação também durante o dia. E aí se torna algo único, exclusivo e personalizado. Eu aproveito esse vão para poder colocar uma iluminação indireta que linka com a iluminação que nós temos superior da sanca também. Aproveitando que a gente está falando das janelas, para ter essa solução funcional, eu precisei fazer uma adaptação pequena nos caixilhos. Existe aquela alça de acionamento da janela, como em toda janela, e aí, para que essa porta passasse na frente, não ficasse um vão grande livre, para que esse painel, passasse na frente e não ficasse um vão livre, eu pedi para que o serralheiro cortasse e deixasse ele rente à janela, para que a gente conseguisse fazer a abertura desse vão e o fechamento, sem que ele tivesse espessura e atrapalhasse o painel e não passasse luz na lateral. E aí a gente consegue finalizar 100% o uso e o conceito do painel e da nossa iluminação natural. Nesse cômodo, eu optei por usar os tons neutros e mais claros para que o piso de madeira fosse de fato destacado. Então a gente tem as paredes bem clarinhas, e tem uma marcenaria mais clara também para finalização e composição do enxoval de cama, que é super importante. Tem a iluminação de leitura, eu já ia esquecer de falar da nossa iluminação de leitura, que é super funcional e direcionável, que funciona super bem, é bem bacana. E aí, aproveitando a nossa iluminação, tem a questão da nossa iluminação de forro aqui também. Como eu não gosto de utilizar em projeto algum, e na verdade não é correto, nós nunca temos iluminação sobre a cama no ambiente. O dormitório que você tem a cama de casal, o ideal é que você ilumine as pontas.
Neste caso, como eu queria trazer bastante aconchego, função, claro, mas bastante aconchego, eu não tenho uso dos spots nem na lateral. O que eu tenho é um rasgo em L que reforça a principal circulação do quarto, ilumina muito bem porque eu tenho um sistema de iluminação difusa, fica decorativa sem criar sombra e sem atrapalhar quem estiver utilizando a cama. E complementa muito bem com o efeito de iluminação indireta da nossa marcenaria e das nossas sancas no geral também. E aí, continuando o uso desse nosso espaço, essa suíte que é maravilhosa, nós temos o closet ao lado, que eu acho, primeiro ponto, eu acho um charme esse pórtico para acessar, eu acho lindo. E eu quis, de novo, reforçar e trazer isso para o projeto, jamais perder esse efeito. E mais que a entrada e o pórtico, é o charme a gente ter a porta, a janela no final do ambiente, que também tem uma floreira privativa, além dessa vista linda, mas uma super entrada de luz e ventilação natural. Então, o que eu fiz? Eu priorizei esse vão central e nós implementamos os nossos armários, a marcenaria, nas duas laterais. Eu tenho um armário de apoios com 4 portas deste lado e tenho um armário do outro lado também com 4 portas, deixando o meio do ambiente livre para que você coloque aqui um assento de apoio para calçar o sapato ou algo do tipo. Priorize a ventilação e iluminação natural, tendo a fluidez, mantendo a fluidez com um volume maior e principal, que é esteticamente mais pesado, nas duas laterais. E aí a gente consegue ter um quarto aconchegante, funcional, bem sofisticado. E aí, por último, como eu falei, eu acho bem interessante, nós temos o banho master, que fica o oposto do closet, que eu acho bem legal isso. O banheiro a gente mudou um pouco a configuração e o uso dele também, a pedido dos nossos clientes, o que ficou bem bacana, porque ele é um banheiro amplo. A gente manteve uma área de box grande. Eu mantive o mesmo tom neutro que nós temos no banheiro social, a paleta geral da casa, mas com um box mais amplo, com um banco de apoio, para que a gente tivesse ali um cantinho de contemplação durante o banho. Os nichos de apoio também para os acessórios de banho, shampoo, por exemplo. Dei uma aquecida com esse revestimento que determina essa área de banho no madeirado. Colocamos uma bancada com cuba dupla, bacia sanitária branca e destaque de cor para cuba. Toda a nossa marcenaria também segue a mesma linguagem do outro banheiro, com a iluminação indireta na parte inferior e com as duas espelheiras individuais com o mesmo design na parte de cima, o que fica muito bacana. A gente tem alguns diferenciais, como o nosso toalheiro aquecido, que ficou próximo da área do box também para ser mais funcional, e toda essa circulação e a fluidez. Na configuração antiga, o box ficava neste canto, ali ficava banheiro e nós tínhamos uma bancada menor com a bacia sanitária. Então eu levo o chuveiro para lá, para que esse espaço fique livre aqui, a gente ganha uma bancada bem ampla para ficar mais funcional no uso do dia a dia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir o meu canal e curtirem o vídeo. E se vocês quiserem acompanhar mais o meu trabalho, me sigam na rede social. Um beijo e até o próximo tour.